Lucas, capítulo 8. Eu vou discorrer a palavra de Deus em outras partes, mas eu só vou fazer a leitura do capítulo 8 a partir do versículo 22 ao 25. Lucas capítulo 8, 22 ao 25, diz assim: Num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio então uma tempestade de vento no lago e o barco enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Até aqui na sua cabeça, vamos orar a Deus. Deus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. No nome do teu Filho, Senhor Jesus, eis aqui a sua palavra lançada aos corações dos seus filhos, o alimento ao qual, Senhor, nós necessitamos todos os dias da nossa vida. O Senhor já falou diversas vezes com nós neste culto, Senhor. Agora nós clamamos a Ti para que o Senhor continue falando, mas agora através da sua santa palavra. Me diminua, Senhor Jesus, que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer. Espírito Santo, nós pedimos e te convidamos, permaneça em nosso meio, atue conforme a tua vontade, o teu querer. Ajuda este meu irmão, esta minha irmã, que necessita de um toque teu aqui esta noite. Que esta palavra, Senhor, ela venha frutificar no coração deste meu irmão, desta minha irmã, 30, 60 e 100. Desde já, Senhor Jesus, nós te pedimos também, repreenda todo espírito de distração, que esse meu irmão e essa minha irmã, eles não venham perder o foco, mas que eles vão ficar atentos à sua palavra. Acampe os teus anjos, Senhor, em toda a entrada e saída desta igreja, para que seja manifesto nesse templo, nesta nave, somente a tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. O tema desta noite, o tema desta mensagem é: ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída, meu querido. Minha irmã, quero dizer para você, ainda tem uma saída. Aos seus olhos se fechou a porta, aos seus olhos escureceu, você não consegue ver uma saída, mas como boca de Deus, eu estou aqui essa noite para já dizer para você, ainda tem uma saída. Eu não sei qual é a necessidade que você tem apresentado a Deus, mas eu quero dizer para você, para Deus nada é impossível. Ainda tem uma saída. Ainda há uma saída, querido. E sempre que eu tenho uma oportunidade de pregar, eu falo do meu testemunho, porque muitas das vezes, querido, eu tenho certeza, se tem uma pessoa que é sofrida, é o tal do pastor, mas eu também sofri já nessa vida. Com certeza não se compara ao sofrimento dos pastores da igreja, principalmente do pastor Roberto. Mas eu sofri. E se Deus me desse graça para escrever um livro, eu acho que daria um livro até grosso, de tantas coisas que eu passei, mas só que Deus deu vitória. Aleluia! Eu sofri, eu chorei, mas também veio sorriso. Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo que uma tempestade veio. Você começa a ler no versículo 22 uma tempestade que vai assolar o barco, mas no final vai dizer que tem uma bonança. Se você está no centro da tempestade, fica tranquilo. Fica tranquilo. Sabe por quê? Jesus não está dormindo, não. Ele não está dormindo. O silêncio de Jesus não significa a ausência dele. Porque muitas pessoas acham que quando Jesus silencia, ele te abandonou, ele virou as costas para você, ele se esqueceu de você. Não, o silêncio de Jesus também é tratamento de Deus para a nossa vida. Mas eu quero te adiantar
ainda tem uma saída, ainda tem uma saída. Nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, anteriormente eu não quero comentar, mas eu quero comentar aqui de 4 textos, os 4 a partir deste que eu li. A Bíblia vai falar de uma tempestade a qual nós lemos, é dada uma ordem, em determinado dia Jesus ele entra com aqueles discípulos no barco e determina para que eles passem do outro lado do mar da Galileia. Alguns vão dizer que era uma espécie que Jesus estava procurando descanso, outras vão dizer que Jesus estava fugindo da multidão. Isso tudo, querido, se fala, principalmente na internet. Mas eu acredito que Jesus tinha um propósito. E aí a Bíblia vai dizer que eles entram naquela embarcação e Jesus, mediante, acredito, ao seu esforço físico, ele deita e pega no sono. Mas logo a Bíblia vai dizer que aquele barco começa a ser assolado por um vento muito forte, por uma tempestade que chega até eles, e eles começam a ficar com medo, vão lá, acorda Jesus, não te importa que nós pereçamos? E Jesus então levanta, repreende o vento, repreende a tempestade, o mar, aquietai-nos. E a Bíblia vai dizer que houve uma bonança. E o primeiro ponto que eu quero trazer, querido, para você, porque eu vou falando e vou pontuar para dar mais, enfatizar melhor a mensagem. Ele está no barco, mesmo que pareça em silêncio. E se ele está no barco, a tempestade não define o seu destino. Eu vou repetir para ficar bem gravado na tua mente. Ele está no barco, mesmo que pareça em silêncio. E se Jesus está no barco, a tempestade não define o seu destino. Sabe por quê, querido? Se Jesus não tiver, pode ser até que algo de ruim te aconteça. Mas quando você está com Jesus, é igual o pastor falou aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O Senhor ele está com você, meu querido. O Senhor ele está dentro dessa embarcação. O Senhor ele está no centro dessa sua causa. Ele está cuidando de tudo. E aqui eu não vou ler. Acredito que Deus vai dar graça para a gente fazer comentário do texto. Mas nós vamos ver que eles estão atravessando para o outro lado. E quando eles estão chegando do outro lado, a Gadara, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na terra, que Jesus desce do barco, um demoniado, Geraseno, chega correndo a Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Mas o que nós fizemos para você? Nós não tem nada com você não. Querido, é claro que são palavras minhas, eu estou parafraseando, tá? E aquele demoniado começa ali então a fazer um questionamento a Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele endemoniado, ele era muito agressivo, ele andava sem roupas, poderia dizer até nu, ele não tinha casa, ou melhor, a sua casa era entre os sepulcros, entre os cemitérios. A Bíblia fala também que ele quebrava os grilhões, as algemas que eram colocadas sobre eles. Mas quando Jesus desce do barco, que pisa, você pode ler, está aqui ó, no versículo, a partir do versículo 26. A hora que Jesus pisa, ele vem correndo e se prostra aos pés de Jesus. Aí Jesus dá uma ordem para que aquele demônio saia daquele homem. Logo em seguida também Jesus pergunta para aquele homem que demônio que estaria ali atuando, e ele vai se apresentar como legião, porque eram muitos demônios, e os demônios que estavam sobre aquele homem, através da vida dele, vai implorar de certa maneira, para que não seja lançado ao precipício, melhor ao abismo, se assim eu posso dizer, que coloquem eles naqueles porcos que estavam pastoreando por ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus permite, eles entram no porco, caem no precipício,
advogados. As pessoas ficavam maravilhadas, porque Jesus estava na embarcação ao acalmar uma tempestade. Agora Jesus está em frente a um demônio, ou melhor, a uma legião. E se você buscar na internet depois por curiosidade, você vai ver que legião não se trata de um demônio, mas se trata de muitos. Se não me falha a memória aqui, sem querer falar algo errado aqui, mas legião está relacionado ao exército romano, que era uma legião de soldados, e era muitos soldados, e era muitos demônios que estavam sobre aquele homem. E o que você vai trazer de ponto para nós, irmãos? O ponto que eu trouxe para essa passagem é o encontro que transforma. Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. Jesus, ele chega naquele lugar. Jesus, ele não atravessa só por atravessar. Jesus, creio eu, isso é palavra minha, Jesus, ele tinha que alcançar aquele homem. Havia uma expectativa para que aquele homem fosse alcançado. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, ele chega endemoniado, ele se prostra, ele é liberto dos demônios, e ele tem um encontro com Jesus. Aquela notícia se espalha porque aqueles homens que perdem os porcos, eles vão no campo, vão na cidade e falam do que aconteceu, que Jesus fez, e eles tiveram um prejuízo. E aí eles chegam a Jesus, aos discípulos, e pedem para que eles saiam da cidade. E aquele homem que agora já não vai estar demoniado, ele já está liberto, ele pede para Jesus para caminhar com Jesus, para ir com ele. E Jesus fala para ele: não, volta com seus familiares e fala a obra maravilhosa que Deus atuou na sua vida. Querido, guarda essa palavra. Deus vai preparar algo grande para você profetizar, para você testemunhar que Deus vai fazer na sua vida. Guarda essa palavra. Eu estou profetizando na palavra. Deus vai dar algo grande dentro daquilo que você tem orado, que você tem buscado, e você vai testemunhar para a glória de Deus. O encontro que transforma, um encontro verdadeiro muda a vida. Pastor Carlos pregou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa foi a palavra da minha conversão. Primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, o pregador pregou essa palavra. Eu fui encontrado por Cristo. Se você ainda não foi encontrado por Cristo, meu irmão, me perdoa. Que você possa essa noite chegar até Jesus, se prostrar humildemente aos pés de Jesus. Irmão, mas por que você está dizendo isso? Porque de fato, querido, muitas vezes nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina de cristianismo, mas nós não vivemos uma vida de integridade, uma vida na totalidade com Jesus. Nós somos espectadores da palavra, nós ouvimos, mas muitas das vezes não praticamos. Mas a palavra de Jesus para a sua vida aqui hoje é que você possa ter um encontro com Jesus, para que coisas da sua vida que não tem caminhado, que não tem andado, possa andar, possa fluir. E o texto vai discorrer, e esses homens vão fazer então um ultimato a Jesus e aos discípulos, pedem para que eles saiam da cidade, e aí eles saem da cidade e voltam. Está tudo no texto. Agora eu já estou dizendo aqui na altura do versículo 40 do capítulo 8. A Bíblia vai dizer que quando eles voltam para Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão já esperando Jesus. Outrora vamos dizer também que muitos acompanhavam Jesus por causa do alimento que havia, por causa da tomada, talvez água, que seja as partes de comer e beber, por querer receber milagres. Mas fato é que a Bíblia diz que havia uma grande multidão na expectativa da volta, e quando ele chega, a multidão abraça. Só que em meio à multidão tem um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo.
fala assim, provavelmente nesse momento Pedro estava muito próximo de Jesus. Quem que me tocou? E Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, como que quem te tocou? A multidão te aperta, a multidão te comprensa, a multidão está em volta de você. Como que a gente vai saber? Jesus falou para Pedro: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E qual é o ponto ao qual Deus dá à igreja nesta passagem? Nem todo mundo que está perto está conectado. Vou melhorar para você. Muita gente apertava Jesus, mas só uma pessoa tocou Jesus com fé. Se você ler a palavra, vai dizer que Pedro vai dizer: a multidão apertava Jesus. Desculpa, irmãos, apertava Jesus. Se você buscar o que significa apertar, literalmente era empurrar, relar. Só que muitas pessoas estão perto de nós, mas não estão conectadas com a gente. Muitas pessoas estão relacionadas ao nosso dia a dia, mas não estão conectadas com a nossa fé em Cristo. Por isso que eu falei antes, no ponto anterior, pessoas que estão vivendo uma vida de rotina dentro da igreja. Olha aquilo que o ponto fala: nem todo mundo que está perto está conectado. Muita gente apertava Jesus, mas só uma pessoa tocou com fé. Será que em meio àquela multidão, somente aquela mulher que precisava ser curada, liberta, receber um milagre? A Bíblia não fala, mas pode ser que provavelmente não. Só que aquela mulher tocou em Jesus de uma maneira diferente, porque saiu poder, saiu virtude, e aquela mulher foi abençoada. A Bíblia vai dizer que no momento que ela toca nas vestes, na orla de Jesus, o fluxo de sangue é cessado. E a palavra de Deus diz que no momento que ela confessa, porque Jesus pergunta e começa a olhar, no momento que ela confessa a palavra de Deus, Jesus vai dizer para ela assim: a sua fé te salvou. Só que em meio a uma notícia tão boa para aquela mulher, de cura e salvação, porque a Bíblia vai dizer isso, na altura do versículo 20, descendo para baixo um pouquinho do texto, a Bíblia vai dizer, queridos, que chega uma pessoa importante da sinagoga, chama Jairo de lado, e fala para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre não, sua filha morreu. Vocês imaginam, querido, eu viajo demais, minha cabeça de vez em quando dá uns pneu, mas eu viajo. Vocês imaginam, aquele homem, ele chega a Jesus, pede para que Jesus alcance a filha dele na casa dele, no sentido de curá-la. Jesus se prontifica a ir com ele, e sai aquela multidão. Aí vem aquela mulher com fluxo de sangue, ele contempla Jesus atuando em benefício dela, e aí, pum, chega uma bomba: sua filha morreu. Vocês imaginam, como mãe, como pai, como que o coração daquele homem deve ter ficado? Mas Jesus vai dizer assim: não, creia, tenha fé, que ela não está morta, ela não morreu. E aí eles foram indo, e chegaram até a casa de Jairo. Só que quando eles chegaram à casa de Jairo, havia uma multidão alvoroçada, chorando, murmurando, questionando. Aí sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz, pastor? Jesus manda todo mundo sair da casa. Aqui é uma lição poderosa, querido, para as nossas vidas. Jesus pede para que todo mundo saia da casa, e chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. E aí Jesus vai dizer de novo que ela não morreu, que ela está dormindo, e a palavra de Deus diz que aqueles que já estavam com ele dão risada. Aí Jesus vai dizer: Talita cumi, menina, levanta-te. E aí o fôlego de vida volta àquela menina,
menina, e Jesus fala assim: dê de comer a ela, dê de beber. E houve uma grande alegria. Uma situação que estava totalmente fora do controle daquela família, Jesus vem e restabelece. Eu quero dizer para você, eu não sei o que está de fora do controle das suas mãos, da sua vida, mas eu quero dizer para você mais uma vez, fortalecendo, que Jesus ainda ele tem o controle de todas as coisas, que Jesus ele tem o controle dessa necessidade tua, dessa causa sua, e assim como Jesus atuou na vida daquela mulher do fluxo de sangue, na vida da filha de Jairo, ele também vai atuar na sua vida. E o ponto a qual o Senhor coloca no meu coração para a igreja deste texto é: há momentos que o barulho precisa sair para que a fé permaneça. E eu vou melhorar ainda: às vezes, para Jesus realizar o milagre, algumas coisas terão que ser tiradas para fora. Jesus chega naquela casa, aquela multidão não acrescentaria nada se permanecesse. Querido, Deus está falando para o seu íntimo aqui. Tem algo que é você e Deus está te mostrando para você tirar. Porque às vezes é necessário a gente sair do barulho para que a fé permaneça dentro de nós. Às vezes é necessário que Jesus tire alguma coisa para que nós sejamos alcançados pelo milagre de Jesus. Permita Jesus tirar o que for necessário da tua vida. Você não vai estar perdendo nada, você vai estar só ganhando, eu tenho certeza disso. E nós vamos ver Jesus atuando no versículo 22. Jesus ele acalma a tempestade. Ele tem poder sobre a tempestade. Nós vimos logo em seguida, Jesus chega em Gadara, o endemoniado Geraseno. Jesus tem poder sobre os demônios. Nós vamos ver depois a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus e é curada. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus chega à casa de Jairo, toca numa menina morta, ela ressuscita. Jesus tem poder sobre a morte. Querido, eu quero dizer, Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Será que Ele não vai ter poder sobre o problema que você está passando? Jesus, Ele tem poder sobre essa sua luta. E se você está aqui nesta noite representando alguém, leve essa palavra para essa pessoa, que Jesus está no controle, ainda tem uma saída. Se fosse em outro contexto, nós diríamos que ainda há uma luz no fundo do túnel. E essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Qual era o seu problema? Eu não estou dizendo aqui de você ter um problema específico, mas eu falo assim: o que tem colocado você nessa condição de ansiedade, desconfortável, uma situação onde as expectativas elas vão embora e a dúvida ela às vezes nos assoma? Essa noite eu queria convidar você a apresentar isso a Jesus. Eu gostaria de pedir para você para abrir teu coração, para que você se prostre aos pés de Jesus, porque assim como eu falei, Jesus ele tem poder sobre as tempestades, demônios, enfermidades, morte. Pode ter certeza que Ele também tem poder sobre o seu problema, sobre a ansiedade, sobre a crise, sobre a depressão, porta fechada, diagnóstico médico negativo. Querido, a glória de Deus, eu testemunhei esse dia, eu vou falar porque falei com o pastor Carlos domingo na igreja. Nós devemos dar honra a quem merece honra. Talvez o pastor nem saiba, mas quando eu fiquei com o dengue, acho que nessa mesma época do ano passado, eu
fiquei 3 dias ruim, depois internei e fiquei 3 dias e 4 noites. Isso. Ou o contrário. No hospital. E o médico, meus leucócitos e meus glóbulos brancos abaixou muito, principalmente meus leucócitos. E o médico falou para mim que os meus leucócitos tinham que chegar numa numeração lá. Eu não lembro se a numeração era 70, era 80, para mim ia ser ideal. Mas isso aí eu não preciso lembrar não. Eu preciso lembrar, pastor, que o senhor ligou. O senhor ligou para mim. O pastor ligou para mim e fez uma oração e repreendeu aquela enfermidade. E o pastor profetizou sobre a minha vida. Eu tomei posse naquela oração. E eu fiz 3 exames. Um exame não deu quase nada de aumento. No segundo exame já evoluiu bastante. No terceiro exame eu cheguei na altura do que o médico pediu. A Cíntia ligou para mim para saber que hora que ela ia lá para ficar comigo. Eu falei, você pode vir só me buscar, que eu já recebi alta. A palavra de Deus diz: crê nos seus profetas e prosperarás. Sabe o privilégio que nós temos aqui nessa igreja, irmão? Jesus pagou por isso aqui, é claro que todo mundo sabe disso. Mas nós temos uma família que paga por isso pela nossa vida. E agora tem o pastor Lucas, o pastor Carlos. O pastor Lucas ali na porta. Da honra que merece honra, querido. Não sei porque eu estou falando isso, mas vai servir para alguém aqui na igreja. O pastor tinha programado de fazer uma visita para mim, o Lio foi lá, deixou uma palavra para mim, eu tomei posse e vim para a igreja. Chegou na porta da igreja, eu fui falar com o pastor Lucas. Quando eu fui ver, o pastor já estava com a mão imposta no meu joelho, orando na porta da igreja. E os 2, 3 irmãos intercedendo do lado. Na hora que ele terminou a oração, eu tomei posse. Eu falei assim, eu recebi aqui. E com a glória de Deus, eu estou até agora aqui, querido. Graças a Deus. Caminhando em sentido. Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre o demônio, sobre as enfermidades, sobre a morte. Ele tem poder sobre esse seu problema. Se é problema conjugal, se é problema familiar, ou se é um problema dentro da tua cabeça, a ansiedade que te consome, e você não tem aberto teu coração, não tem confessado a ninguém, mesmo assim saiba que Jesus, Ele tem um controle, Ele está cuidando. Se você pudesse, coloque em pé, vamos finalizar. Eu quero finalizar essa palavra e quero dizer algo para vocês. A palavra de Deus para a sua vida é: para Deus nada é impossível. Eu vou repetir, se você tiver tempo e querer pegar, fica à vontade. A palavra de Deus para você essa noite é: para Deus nada é impossível. E a partir de hoje, Ele muda o seu cenário. Isso aqui não é palavra lançada ao vento não, querido. Isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Fica tranquilo, porque Jesus, Ele é especialista em mudar cenários. Para Deus nada é impossível. Mas você até falou para alguém que acompanha você, que está relacionado à sua vida social. Mas isso aí é difícil, não vai. Deus está dizendo para você: para Deus nada é impossível. Fique tranquilo, porque Deus, Ele vai mudar o teu cenário e você vai testemunhar o nome de Jesus. Curva seus olhos, curva sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque muitas vezes nós nos encontramos no olho do tornado, no centro da tempestade. Nos encontramos desfalecidos, angustiados, deprimidos, aterrorizados, com muito medo. Mas a sua palavra veio de encontro ao nosso coração hoje e disse para nós que o Senhor tem poder sobre a tempestade. Então acalma, Senhor, essa tempestade do nosso coração e mente. Muitas das vezes, Senhor, nós nos deparamos também sendo assolados por espíritos, Senhor, contrário.
prepara laço a nós, que assola os nossos familiares, mas a tua palavra veio de encontro essa noite dizendo que o Senhor tem poder sobre os demônios, então atua, Senhor, o nosso benefício contra todas essas hostes celestiais do mal que nos afligem. Nós clamamos a Ti, Senhor. Quantas e quantas vezes também estamos enfermos, com dores, Senhor, dores nas juntas, na cabeça, nas costas, enfermidades até mais graves, Senhor. Mas a Tua palavra também apontou hoje de maneira objetiva que o Senhor tem poder sobre as enfermidades. Então, Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, arranque, Senhor Jesus, essas enfermidades da nossa vida, nos auxilia com essas enfermidades, nos dê, Senhor Jesus, a orientação do que devemos fazer, o que precisamos fazer. Muitas das vezes, Senhor, também nos deparamos com a morte, não necessariamente a morte física, qual o texto disse, mas nós nos deparamos com a morte, Senhor, no sentido da apatia, a morte espiritual, a morte conjugal, a morte, Senhor, seja de qual hora for. Nós sabemos que o Senhor tem poder sobre a morte, e nós declaramos essa noite: Satanás, você não tem mais autoridade sobre a nossa vida, você não tem mais autoridade sobre a nossa casa, você não tem mais autoridade sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, nosso chamado, nosso emprego, porque a nossa vida está colocada na mão de Deus, está guardada por Deus e com Jesus. Amém. Nós nos lançamos aos teus pés, Senhor, nessa noite. Nos ensina, Senhor, os novos passos a qual podemos e precisamos dar. Aleluia. Nós queremos parecer mais contigo e menos com nós, menos com o mundo, menos com as coisas que não te agradam. Perdoe os nossos pecados, Senhor, que nós possamos ser santos como o Senhor é santo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.